Só no do senhor, né? Boa noite, pessoal. Estamos de volta no nosso encontro de segunda, né? E hoje a gente tem o ex-governador Ricardo, que foi deputado federal, foi prefeito de João Pessoa, foi governador da Paraíba e que tem uma extensa agenda de serviço prestado, não só a Paraíba, mas em especial Cubati, né, nossa cidade. E Ricardo é pré-candidato ao Senado, junto com o senador veneziano. E a gente hoje bate um papo com ele sobre toda essa história de Ricardo, sobre toda essa extensa agenda de serviços que ele teve pela Paraíba. E a gente teve essa honra de tê-lo no nosso podcast, né? Muito atencioso, inclusive. Conversava com ele aqui há pouco. E Ricardo, como falei, foi vereador, foi deputado, foi prefeito de João Pessoa e governador por 2 mandatos. Então, Ricardo é um cara que se credencia, né, com a agenda de serviços e, em especial, Cubati. Cubati foi, digamos, agraciado e beneficiado com muita coisa de Ricardo, né? E a gente hoje vai bater um papo com ele. Eu acho que ele já tá por aí. Governador, se tiver por aí, já der para fazer o pedido de chamada, pode fazer, que a gente já aceita para a gente começar. De pronto, queria agradecer a todo mundo que está assistindo, que está nos assistindo, né, que nos prestigia com a audiência online em cada um das suas casas aí, né? A gente agradece a todos que nos assiste, né? A gente fica honrado demais. Queria só conferir com vocês se o áudio tá bom, a imagem, né? A gente sempre fala sobre isso porque a gente não tá escutando, né, do outro lado. Então, assim, a gente sempre pergunta se tá tudo ok. Então, eu tô aguardando aqui Ricardo entrar. Só pedir para ele fazer as chamadas. Se ele não conseguir, ele inclusive disse: Carlos, eu não sou muito bom até de denunciar aqui, governador. Ele disse que não é muito bom de rede social, mas vamos tentando aqui. Eu vou aguardar ele aqui. Deixa eu ver se eu faço aqui para ele. Fácil. Aguardar ele aceitar. Eu já lhe convidei aí, Ricardo. É só aceitar o convite para a gente começar o nosso bate-papo. Ver se ele consegue entrar aí. Aguardando aqui só o governador entrar aqui para a gente ele fazer a solicitação aí para a gente começar. Pronto, vou aceitar aqui. A gente está tendo só uma dificuldadezinha aqui dele entrar aqui na... Pronto, deu certo. Agora deu certo. Olá, governador. Boa noite. Como vai, Carlos? Tudo bem?
Tudo É bem. porque eu sou meio ignorante ainda, viu, nessa história de entrada e sair. Aí eu vou aqui tentando, mas sempre dá certo. Mas deu certo, mas dá certo. Você é um vencedor e sempre dá certo em tudo. Tá me ouvindo bem? A imagem tá Tô, boa? tô sim, tô à sua disposição. Tudo bem? Pronto, vamos lá. Vamos lá, tudo bem. O pessoal já entrou aí, temos, graças a Deus, uma grande participação, uma grande audiência, né? Eu já fiz aqui, vou lhe deixar à vontade. A Paraíba lhe conhece, mas vamos, vamos lá, faça suas considerações iniciais. Bom, eu quero, Carlos, primeiro agradecer ao convite, né? Porque Eu que agradeço. eu estou com saudade do Cunimataú. Você sabe que eu disse isso na época, né? Em 2010, eu dizia que eu precisava conhecer melhor a Paraíba. E era verdade isso, né? Eu tinha sido vereador, deputado, mas efetivamente eu não conhecia. Eu queria conhecer mais, estudar mais, aprender mais sobre a Paraíba, mesmo eu não tendo, antes de assumir, aquela visão de que nós poderíamos fazer tanto, né? E eu fui, com o tempo, foi que eu fui aprendendo isso. É, uma coisa que me parece fundamental, né, é que, apesar de eu não ter essa visão, aliás, nem quem tinha, né? Todo mundo dizia que a Paraíba não tinha dinheiro para nada, era um estado pobre e tal. E quando eu comecei a perceber que nós podíamos muito mais, né, eu percebi que a lógica fundamental da minha ação seria saber dividir os recursos com as várias regiões. Ou seja, olhar para os esquecidos, olhar para aqueles que efetivamente quase nada tinham, só funcionava em época de eleição, com promessas vazias, tal, que nunca eram cumpridas. E eu tive que, principalmente com o orçamento democrático, né, que aí na região eram multidões, eu tive a possibilidade de ouvir o povo, de conhecer bastante, né? E ao mesmo tempo de começar a operar as mudanças de fortalecimento dessas regiões, como Curimataú, como o próprio Seridó, o Cariri. Foram regiões muito, digamos assim, muito olhadas, muito respeitadas, né, pelo meu governo, pelo nosso governo. Exato, exato. Eu sou testemunha porque eu fiz parte da gestão com o Dudu e acompanhei, inclusive conversamos na praça, conversamos no primeiro Supercross, eu e o senhor. E assim, Exatamente. a gente é testemunha do seu trabalho, né? Eu lhe digo, vou fazer um registro aqui, não votei o senhor no primeiro governo, mas depois tive que admitir, né, que o seu trabalho realmente era um trabalho diferenciado, principalmente tirando, que foi sua marca de gestão, tirar as pequenas cidades com pequenos, digamos, com poucos votos, mas que o senhor tirou do isolamento essas cidades e fez com que a Paraíba desse uma avançada na sua marca de gestão, que foi as estradas, né? Na verdade, Carlos, nós conseguimos tirar 54 cidades do isolamento. Para você ter ideia, nós investimos 680 milhões de reais. E quando você soma todas as populações dessas 54 cidades, dá exatamente 221 mil pessoas. Ou seja, devia ter Muita gente. ali cerca de 120 mil eleitores, né? Concretamente, para você pegar 680 milhões, né, e investir nisso, é claro que não era com olhar eleitoral, né? Exato, Tanto não exato. era que os outros governos, quando olhavam assim uma estrada de 21 quilômetros para uma população de 2.500 pessoas, os caras não faziam, né? Exato, E exato. eles não percebiam, porque alguns na época me diziam, mas Ricardo, você tá maluco, rapaz? Como é que vai ser isso? Eu digo, rapaz, eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou aqui semeando, é uma nova Paraíba. Eu, quando falei que ia acelerar, que ia fazer 40 anos em 4, eu estava dizendo a verdade. Era do meu coração mesmo, da minha cabeça que estava saindo isso.
É verdade. E quando eu vi que nós tínhamos possibilidade, então nós tiramos 54 cidades, nós fizemos 186 estradas, 186 estradas. Carlos, foi mais ou menos 1 quilômetro, 1,9 quilômetro, 1,09, 1.090 metros de asfalto a cada dia de governo. É uma marca, Muita coisa, é uma marca muito grande. importantíssima, né? Importantíssima. Demais, demais. E mais, nós não ficamos só em estrada, né? Porque onde você percebe, você vê um governo com muita força, com muito respeito aos municípios. Eu não queria saber qual era o tamanho do município, eu queria levar uma escola bacana como a Yolanda. A Yolanda Teixeira, né? Isso. Yolanda Chaves, Yolanda Chaves de Lima. Yolanda Chaves, perdão, que ficou uma escola belíssima, né? Belíssima. Muito boa, muito boa. Aquela escola do Junco, que virou um cartão postal da cidade, né? Quando todo mundo passa lá ver. Essa Yolanda Chaves também ficou muito bonita. Enfim, eu acho que a gente melhorou muito a Paraíba. A gente teve a capacidade de demonstrar que aquela conversa fiada de que não tinha dinheiro para nada, era conversa fiada. Era papo da política que queria ver o povo sempre de pires na mão, ajoelhado, sabe? E eu procurei quebrar isso, porque de onde eu venho, né? Eu venho, você sabe, você participou lá do início do PT. Isso. Tá? Eu venho dos movimentos sociais, né? Eu nunca tive um tio vereador, nunca tive um irmão vereador, nunca tive ninguém da família. E quando eu fui governador, eu não permiti, Carlos. Eu disse, não, deixa eu sair que vocês se candidatam, quem quiser. Mas eu, no governo, não... Exatamente para poder eu passar com aquele carro do desenvolvimento, do respeito, de uma Paraíba com participação popular, essas coisas assim todas. No caso, você não é de uma família oligarca, né? De uma oligarquia política, não tem um coronelismo, vamos dizer assim. Você quebrou esses paradigmas, né? Apesar de ter muita crítica no país hoje, principalmente, do governo socialista, né? O socialismo, eu costumo ter alguns debates e as pessoas nem conhecem muito como funciona o socialismo de verdade, ou até mesmo o próprio comunismo, né? Como alguns classificam, que é totalmente fora de alguns contextos. Eu vou fazer a primeira pergunta, Ricardo, que vai mais ou menos de encontro ao que a gente está fazendo. O senhor iniciou sua carreira no PT, né? Exatamente. E depois foi para o PSB, se não me engano, não salvo engano, 2 vezes governador pelo PSB, e agora volta novamente para o PT, né? Essa ida e volta é um processo natural, assim, político, ou, digamos, foi um processo de acomodação melhor voltar para o PT, ou pelo fato das alianças mesmo? Olha só, eu acho que eu nunca saí do PT, daquilo que o PT representa, né, das bandeiras de luta que o PT sempre teve. Eu acho que eu cumpri uma tarefa que era contribuir com esse ideário, que não é só do PT, de outros partidos também, né, do campo democrático popular, do campo da esquerda democrática. E eu saí por questões locais, mas sempre estive, né, nas grandes lutas ao lado do PT. Eu apoiei sempre o presidente Lula, apoiei a presidenta Dilma, mesmo quando o meu partido foi contra. Em 2014, o meu partido foi apoiar a Aécio e eu disse que eu não admitia isso. Nem fui para a reunião. Eu simplesmente liguei e disse, olha só, eu estou querendo dizer que se for por aí, eu estou fora. Eu disputo a eleição, mas vou apoiar a Dilma porque o Brasil está indo numa caminhada positiva, né? E quando aconteceu a perseguição, o lawfare contra Lula, da mesma forma, quando a Dilma foi derrubada, eu estava lá no Palácio
da Alvorada, né? Da Alvorada. Estava lá tentando ver se salvava ainda com alguns deputados que a gente conhecia, tal. Então, isso foi uma coisa natural. O que eu percebo, Carlos, é que essa eleição de 2022 é a eleição mais importante da história brasileira. Nenhuma outra É verdade, eleição importante. é verdade, é verdade. Então, É verdade. nós precisamos, e eu pensei assim, né, nos engajar para que a gente possa ajudar a mudar este país, porque o país precisa ser mudado. E eu acredito firmemente na candidatura do presidente Lula. Acho que é o cara mais preparado para mudar esse país. É um cara que teve a sensibilidade, além de ser nordestino, mas teve a sensibilidade de olhar para essa região nossa, de olhar para o Curimataú, para o Cariri, de espalhar o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, sabe, por todas as regiões, de espalhar o UFCG pelas regiões, a UFPB, ou seja, de fazer investimentos para o homem do campo. Rapaz, eu fico assim lembrando, antes a gente não via falar, ou pouco ouvia falar em cisterna de placa. Esse cidadão colocou 1 milhão de cisterna de placa para a família perdida aí, lá no Alto Sertão, a família tem uma cisterna de placa, compreendeu? Então essa junção de crescimento, desenvolvimento e inclusão social me parece fundamental para esses tempos que o Brasil vive. Então, eu não podia ficar num partido que fosse titubear em relação a isso. E eu saí, né, do partido, depois que o Gervásio Maia assumiu a presidência. Ele começou a ser muito esquisito, né? Começou a ter coisas do tipo assim, sabe, com fundo partidário, que é por isso que eu nunca quis ser presidente, né? Eu deixava os outros serem, eu nunca fui brigar pelo partido, pela presidência. Pois bem, mas quando eu vi isso, eu digo, bom, não é meu lugar, né? Evidentemente que um partido assim não é o meu lugar. O meu lugar é no partido onde a gente esteja para construir reformas populares, para dar um novo sentido à política. E aí eu retornei a convite do presidente Lula, né? Tive com ele muitas vezes durante esses últimos anos, né? Foi muito difícil. E para o Brasil e para ele particularmente e para nós todos, né? Verdade, é verdade. E retornei, né? E estou muito bem. O meu papel é fortalecer o PT, o meu papel é fortalecer assim, uma alternativa de governo, né? E nós estamos aqui apoiando uma aliança com o MDB, é uma aliança nordestina, todo o Nordeste o MDB apoia Lula, e nós vamos apoiar em Alagoas e na Paraíba, vamos apoiar o veneziano Vital para o governo da Paraíba, e mais do que apoiar, eu quero que a Paraíba volte a ser um canteiro de obras. Eu quero que a Paraíba volte a ter investimento em todos os municípios, porque a Paraíba, infelizmente, parou, né? Depois que esse cidadão resolveu dar um cangapé na política e trair todo mundo como ele traiu, né? Ele traiu o projeto, traiu a população muito mais do que a mídia. Pegando essa sua deixa do seu comentário, tem uma pergunta baseada justamente sobre essa sua colocação. João, ele foi seu sucessor, né? E também foi seu secretário direto, ligado, né? Quando o senhor faz as suas críticas a João, né? Antes de colocá-lo como sucessor no governo, o senhor não conseguia enxergar essa incapacidade política, vamos dizer assim, porque eu acho que técnica, talvez eu sempre vi ele como um cara técnico, não político. Mas o senhor não conseguiu enxergar essa incapacidade política em João, essa questão, esse seu rompimento, ele foi um rompimento de fato e de direito, ou ele foi um rompimento político, apenas pela conveniência? Olha, Carlos, é claro que se eu tivesse enxergado, João jamais teria sido sequer candidato, não é? Porque, veja bem uma coisa, uma pessoa que não seria eleito vereador,
numa cidade como João Pessoa, por exemplo, né? Uma pessoa que eu olho assim, eu vejo que se ele tivesse continuado 10 anos, 20 anos, 30 anos como secretário, ele estaria do mesmo jeito, falando baixo, olhando para baixo e tal. Mas o poder não é para todo mundo, né? O poder pesa. Verdade, isso é verdade. Pesa muito. O poder você precisa ter uma preparação, porque senão você, como se diz no popular, você se abestalha, né? E eu acho que esse cidadão se abestalhou todinho, se perdeu todo, porque primeiro ele tentou concorrer com a minha sombra. Ora, Carlos, eu nem candidato fui, e não fui candidato para elegê-lo, porque ele dizia que se eu fosse candidato, se eu saísse do governo, ele não aguentaria 2 meses, porque ninguém o conhecia. Ele me disse isso em março de 2018. Né? Então, eu deixei de ser candidato para apostar no coletivo, por perceber que a Paraíba estava num caminho tão positivo que não tinham como dar errado. Ô Carlos, eu deixei 500 milhões de reais em caixa. Só para você ter ideia, a maior obra com recursos próprios da minha gestão, da nossa gestão, da Paraíba, seria ou será exatamente a adutora Transparaíba. Eu deixei a adutora, comprei todos os canos, todos os tubos, está aí em Soledade, tem São Vicente Seridó. Nós somos testemunha com o Batista. Está em todo canto. Né? Deixei essa obra, era 225 milhões, eu deixei 500 milhões para ele. Ou seja, ele nunca a Paraíba, um governador pegou o que ele pegou. Eu paguei todas as contas. Né? Eu, no último dia de campanha, de mandato, perdão, no último dia, eu estava no mutirão do Serrotão, que você conhece, lá em Campina Grande, atrás do Serrotão, né, que é o presídio lá, né, numa comunidade abandonada há décadas. Eu fiz toda a urbanização com recursos próprios, calcei, saneei, drenei toda a comunidade, né? E estava lá inaugurando em mais 37 obras. Ou seja, eu dei o melhor que eu podia, compreendeu? E aí, quando eu vi, o caminho dele foi totalmente diferente. Né? Foi ressuscitar a velha política, foi se agarrar com o Cícero Lucena, foi... Enfim, ele fez exatamente o inverso. Tanto é que hoje ele está sozinho, não tem mais ninguém com ele, não consegue formar uma chapa e, ao mesmo tempo... Quem ele quer se agarrar, que não vai querer, pode anotar o que eu estou dizendo, pode anotar, né? Não vai querer se agarrar com ele, mas quem ele quer se agarrar foi quem nós derrotamos em 2018. Ou seja... Aí fica difícil. É uma situação muito delicada, né? Você olhar como eu olhei essa Paraíba, como eu vi as coisas acontecendo, como eu dei os alertas, né? Dizendo, rapaz, não pare as obras. Eram 127 obras, muitas aí no Curimataú, muitas. Eu disse, não pare as obras. Aqui foi uma região muito beneficiada pelo seu governo. E eu disse, Carlos, não pare as obras, sabe por quê? Porque se você parar, você vai refrear a economia local. Cada obra dessa, se você pegar uma escola dessa como a Yolanda Chaves, se você pegar aí, você vai ter uns 6 milhões de reais. Desses 6 milhões, eu vou te dar um exemplo, a metade, 3 milhões, estava ali para pagar a folha do pessoal, para pagar 150 operários, 150 famílias durante 1 ano, 2 anos. Ou seja, eu estou falando de 3 milhões de reais de uma única obra que circulou aí nessa cidade, no mercadinho, na feira, na sapataria, na farmácia, na padaria. Ou seja, eu governei a Paraíba dessa forma. Né? As pessoas às vezes nem sequer notavam isso, achavam que era obra pela obra, mas eu estava desenvolvendo cada cidade. Era isso que eu estava fazendo. Ele parou tudo. E cada setor, né? Ele parou tudo. E cada setor da economia. Cada setor, né? Eu não fiquei só no estrado. Eu fui um governador, né? Modesta à parte, eu não estou querendo jogar flores em mim, mas o nosso governo construiu 220 escolas. Dessas 220, 120 foram em municípios. Vale em São Vicente Seridó,
Você encontra, Isso. né? Vai em Damião que Isso. você encontra, você vai encontrando isso aqui em todos os municípios. Eu olhei para a educação municipal porque eu compreendo a educação como um sistema. Eu não compreendo a educação como algo para dizer, eu vou só olhar para o Estado. Eu tenho que olhar para o Até município. porque o senhor é professor, né? Pois bem, Sua profissão é professor, olha, né? eu tenho que olhar para o município, porque é o município que vai mandar o estudante para o Estado. Então, como eu estava melhorando o Estado, eu não podia abandonar o município, eu tinha que subir o município. Por isso que criamos não só o programa de investimentos, mas criamos o SOMA, que era qualificação de professores, material didático, sabe, carteiras escolares, tudo que você possa imaginar, ajudando os municípios, aos 220 municípios. Só 3 não entraram. Campina Grande, João Pessoa e Guarabira. Só 3. O restante todo estava dentro. Né? Ou seja, vê que unidade, que união a Paraíba conseguiu no nosso governo, e ainda diziam que eu era chato, né? Mas eu não ligava para isso, porque eu dizia, rapaz, eu quero desenvolver o Estado. Né? E todos os municípios que queriam entraram, e eu sou muito agradecido a Deus e ao povo por ter me dado essa oportunidade singular na história, na minha história, de poder fazer tanta coisa, de conhecer tanta coisa, de apostar em tanta coisa, né? de fazer parcerias com os municípios. Eu fazia parceria com o prefeito que não votava em mim. Eu não queria saber disso. Não tem problema, amigo. Você pode continuar não votando em mim. Agora eu vou querer melhorar a condição do povo. E nós fizemos isso. É verdade. Não se perde por fazer, né? Exatamente. É tanto que o senhor não perdeu por isso. Dentro dessa mesma pergunta, Ricardo, falando ainda da sua questão com o João, o senhor foi eleito em 2010, né? Eu acho que foi 2010, sua eleição, primeira eleição, e o senhor foi eleito junto com o ex-governador Cássio. E depois, pouco tempo depois, houve um rompimento também, né? Houve um rompimento, e isso foi, digamos, dentro da própria situação, ou foi da parte do senhor, ou foi da parte do ex-governador Cássio. Essa situação também, ela aparenta um pouco com essa sua com o João, ou não tem nada a ver? Não. São coisas, no meu entender, totalmente diferentes. Primeiro porque Cássio era uma liderança. Cássio tinha a parte dele nessa história, né? Quer dizer, ele representava uma visão política, tal, já tinha sido prefeito, já tinha sido deputado, já tinha sido governador, portanto, Cássio existia, o veneziano existe, né? Cássio existe. É verdade. Ou seja, mas João Azevedo não existia. Não houve uma aliança com João Azevedo, porque João Azevedo não representava absolutamente nada. João Azevedo era alguém que nós tiramos para dizer, meu amigo, você se compromete a tocar o projeto, eu não quero nada, eu não quero emprego, não quero nada, absolutamente nada, eu quero só uma coisa. Só que você continue. Só toca o projeto porque nós vamos colocar a Paraíba no pico. Ele simplesmente fez o que fez, né? Hoje eu estava ouvindo aqui reclamações de Massaranduba e Serra Redonda, faltando água, porque a bomba não funciona, porque a bomba esquenta e para. Quem fez a adutora fui eu. Eu botei a adutora e o cara não consegue consertar uma bomba. Não é possível, cara. É difícil. Não é possível. É muito complicado. Ou seja, você está ali, né? E ao mesmo tempo, aí você vê merenda a comida na escola, sabe? O máximo é arroz com ovo. Que conversa é essa, rapaz? A gente comprava ali na agricultura familiar, fazia o almoço digno para que a criança pudesse se desenvolver, né? Hoje quando você percebe, o cidadão que conserta a ambulância lá do Corpo de Bombeiros, sai uma liminar da justiça para ele entregar a ambulância, mesmo sem o Estado pagar. O Estado não paga mais. Eu vi essa matéria, hein? Eu vi essa matéria. Então eu e Cássio foi, digamos assim, uma junção de um determinado momento, mas que quando eu compreendi que quando houve a dissolução por parte dele, eu compreendi, achei
que era natural. Achava que era um erro dele, disse isso, mas natural. Agora, com João, não. João não foi eleito para trair, e ele traiu. E o pior, que o principal prejudicado foi o povo da Paraíba. Foi o principal prejudicado. É verdade. Nossos É verdade. Isso aí, todos, sem dúvida. caíram. Nossos indicadores caindo. A Paraíba era o primeiro lugar em competitividade do Nordeste. Primeiro, durante 3 anos, 2016, 2017, 2018. Hoje já está em terceiro. Está perdendo do Ceará e perdendo das Alagoas. E agora, em setembro, quando tiver o novo ranking, vai perder para Pernambuco agora. Ou seja, o que há, amigo? Muito difícil. Muito difícil. O cara que cria cabra aí, né? Que nós temos uma caprinocultura forte, nós passamos a ser o estado com a maior produção de leite de cabra do país, da Paraíba, no nosso governo. Pois bem, mas nós passamos 7 anos de seca, você sabe disso, só choveu no primeiro ano que eu governei, mas eu cheguei com a palma, né, para a pessoa, a raquete de palma para ser plantada. Eu cheguei com a ração, eu vendi a ração para quem tinha uma condição econômica, com um preço subsidiado, e doava para quem não tinha nada. Eu doava para que as pessoas pudessem manter os rebanhos. Então, essa conversa de que não tem dinheiro, isso é conversa fiada. Por que na minha época tinha dinheiro? É verdade. Tinha dinheiro para tudo, para a escola, para a saúde, tinha dinheiro para asfalto, tinha dinheiro para tudo. Não é? E hoje você olha, não consegue ver uma obra concluída, não tem nada. Só eu vou fazer, eu prometo. Amigo, promessa não muda a vida do povo, não. É verdade. Falando de obras, governador, essa obra do asfalto, que é uma obra que a gente aguarda, inclusive aguardou por muitos anos, que está sendo feita, que é uma continuação, seria uma continuação sua, né, do asfalto de Cubati a Sossego. A gente espera ansiosamente que seja concluída, mas assim, eu tenho um grupo de WhatsApp aqui, como tem outro de uma amiga nossa, Vaninha, e assim, sempre é tema de debates. Eu fiz algumas ressalvas sobre a conclusão dessa obra. Está agora em andamento, mas, na sua visão, é possível concluí-la ou, digamos, dar um grande adiantamento antes das eleições, mesmo começando tardia, como começou? Ou isso se confunde com a água, com a Transparaíba? Olha, o que o governador fez, o atual, foi exatamente isso. Ele parou tudo, porque ele foi contaminado, ou ele já era assim, a gente não notava, é provável que ele fosse assim. Ele foi totalmente contaminado pela velha política, aquela que passava 3 anos governando para os amigos, e no último ano dizia que ia começar um monte de coisa, e só fazia começar e não terminava, esperava outra eleição, e assim ia a política da Paraíba, até que, modesta parte, nós chegamos. Né? E nós, desde o primeiro ano, nós começamos a mudar isso profundamente. Para mim, tudo tinha que ser para ontem. Né? Tudo tinha que ser para ontem. Eu não esperava, sabe, eleição. Eu nem sequer sabia quando teria eleição. Eu queria inaugurar as coisas o mais rápido possível. Então, uma estrada dessa, que era a rodovia da mineração, a estrada da mineração, né? Essa estrada aí, rapaz, sobrou muito pouca coisa para fazer. Muito pouca coisa. Né? Isso já era para ter sido feito desde o primeiro ano. Observe, a adutora Transparaíba, eu não me conformo, rapaz. Esse foi o sonho nosso. Eu comecei a obra, demos gás na obra, né? Começamos uma estação de tratamento de água, lá perto de Boqueirão, que tratará 550 litros a cada segundo. Imagina, muita potência. Muita coisa. Muita coisa. Ou seja, era em 2 anos para a obra estar concluída e para todas as cidades do Curimataú estarem tomando a aguinha que o nosso presidente Lula trouxe lá do São Francisco. Era para todo mundo estar coberto pelas águas de São Francisco. O cara parou. Isso é de uma falta de respeito terrível.
Porque se dissesse, não, parou porque não tem dinheiro. É mentira. Eu repito, eu tenho os extratos aqui bancários. Eu deixei 500 milhões em caixa, fora 800 milhões em convênios, em execução. Ou seja, o Estado da Paraíba nunca viu tanto dinheiro assim. Né? Então, você É imagina, muito difícil. você imagina Araruna sem água. Você imagina Cacimba de Dentro sem água. Você imagina Solane e Bananeira sem água, como está agora colapsado. Muito Ali difícil. era você pegar uma doutorazinha de engate rápido, se a obra já tivesse concluída, puxava de Cacimba de Dentro e você salvava Bananeiras, que tem um fluxo turístico muito grande, salvava Solane, Isso. salvava Cacerengue. Ou seja, ele simplesmente parou, rapaz. Parou tudo. E não é possível Muito que difícil. alguém chegue para o povo, particularmente o povo do Curimataú, e vá dizer, não, me dê mais 4 anos para eu poder fazer aquilo que eu deveria ter feito nos 4 anos que eu tive. Não é possível. Não é? A política não pode ser tão generosa desse jeito. Sabe? Ele teve a oportunidade e jogou fora por vaidade, sabe? Por arrogância. Ele não estava, na verdade, ele não é um sujeito preparado para aguentar o tombo, né? E a babação, eu vou dizer dessa forma, a babação que existe ao redor do poder. Sabe? Eu sempre fui um cara duro. Muito difícil. Eu sempre fui um cara duro, Carlos, que diziam, Ricardo, eu sempre fui um cara duro porque eu não gosto disso. Eu nunca gostei disso. Entendeu? Eu nunca gostei desse negócio de... Você me conheceu lá no motocross? Conheci. E eu era daquele jeito, sim, não. Eu sempre dizia, olha, eu prefiro um não verdadeiro do que um sim mentiroso. Portanto, ninguém espere de mim, sabe, um sim só porque eu estou ali para poder... Eu não engano. Minha história sempre foi outra. Pois bem, no caso específico, o Curimataú era para estar no outro patamar, amigo. Estrada, né, já tinha, e água. Já era para nós estarmos fazendo o terceiro eixo. Tem gente de Garaci aqui que eu vi. O terceiro eixo, sabe? Lá no Vale do Piancó, entrando por Mauriti, no Ceará. E essa é uma luta que eu vou pegar como senador. Eu já disse ao presidente Lula. Eu tive com ele esse ano passado umas 4 vezes, mas em julho eu disse, presidente, vamos aqui sentar sobre o negócio. O meu sonho é que toda a Paraíba, todas as regiões possam tomar a água, né, do São Francisco. Todas as regiões. Só falta uma, quer dizer, falta a doutora Transparaíba, que por irresponsabilidade de quem governa hoje a Paraíba parou, né? Mas eu tenho um compromisso com veneziano, e ele, inclusive, disse que ia acabar com o isolamento. Olha que coisa importante, né? E ele sabe como é fundamental a doutora Transparaíba. E eu disse, presidente Lula, nós temos o terceiro eixo. E ele falou sobre o terceiro eixo lá do Vale do Piancó na entrevista que deu para a Rádio Espinharas, ali em Patos, há uns 2 meses, eu acho. Né? Então, muito importante, muito importante. Então, essa visão aí, eu vou lutar muito por isso. Eu quero que a Paraíba tenha o status de sair do isolamento hídrico, ter água para se desenvolver, água para beber, água para o rebanho. Nós temos capacidade para isso. É preciso só juízo e vontade, amigo. Porque política... Vontade política, né? É compromisso. Vontade política. Compromisso político. Pegando essa sua deixa aí de se ensina ou não, né? Que você disse que é melhor um sim. Eu sempre fui um cara que falei para Dudu, e ele sabe disso, se ele tiver me assistindo. Orlando, pai dele, está me assistindo, algumas pessoas. E eu sempre disse isso a ele, e ele depois me disse que durante o mandato tinha aprendido a lidar justamente com a fofoca e com a babação, vamos dizer assim, né? E eu dizia a ele o seguinte, Dudu, é melhor um não decidido do que um sim mal resolvido. Não é verdade? Então, assim, quando você diz não de uma forma que você consegue, você, digamos, procura uma outra possibilidade. Mas quando o sim ele vem de várias parcelas, vamos dizer assim, isso é muito ruim, né? Porque você começa a gerar uma expectativa e acaba
né, se aborrecendo e não dá certo. E falando de Dudu, o senhor foi um governador que olhou muito, não só para Cubati, mas para a gestão do ex-prefeito Dudu, né? Dudu hoje não o acompanha politicamente, né? Acompanha o governador, inclusive acaba de assumir um cargo no estado. Mas como é que o senhor avalia esse não acompanhamento de Dudu e também do atual prefeito Ribeiro ao seu projeto político, pelo menos como senador? Como é que o senhor avalia isso? Olha, primeiro eu respeito qualquer posição que qualquer pessoa possa ter, né? Mas eu até hoje eu não creio que o ex-prefeito Dudu, certo, vá pedir aos seus amigos que coloquem um senador de verdade, um senador que seja aliado ao presidente Lula, um senador que vai olhar para a Paraíba, para o Nordeste e para o Brasil, né? Não coloque um senador que não seja Ricardo, que não seja eu, um cara que tem posição política. Eu não, sabe, ninguém nunca vai me ver em cima do muro. Você olha para os meus adversários, não tem nada a dizer, eles não dizem nada. Eles olham assim de um lado para outro, e eu não estou fazendo uma crítica pela crítica, não. Eu estou apenas dizendo e falando sobre política. Eles votaram nas piores coisas para o povo brasileiro, Carlos. A reforma trabalhista, reforma previdenciária, tirar o direito do povo de se aposentar. Rapaz, é muito sério. E o pior que é desumano, né? O povo só vai descobrir isso quando chegar a época de pegar a filazinha do INSS e chegar lá e o cara dizer, rapaz, não tem direito não, só daqui a não sei quantos anos. Porque as regras são tão draconianas que ninguém vai conseguir isso, né? Pouca, aí vai ser coisa de 3 a 5% que vai conseguir. Ou seja, a reforma trabalhista, aprovaram dentro daquela reforma trabalhista de Bolsonaro um tal de trabalho intermitente, ou seja, o cara passa a receber por hora e não mais o salário cheio como era antes. Eu estava conversando um dia desse com cobradores e motoristas de ônibus dessas empresas aqui. Então eu olhei assim e ele estava dizendo, não, mas hoje o cara chama a gente para trabalhar 2 horas num dia, 4 horas no outro não vai trabalhar, no final soma o número de horas e paga, dá menos do que o salário mínimo. Ou seja, essa maldade, os meus adversários votaram a favor. Ou seja, o que eles vão dizer ao povo da Paraíba? Ou seja, e o povo da Paraíba e o povo do Curimataú que quer fazer com que o Brasil mude, porque um dos maiores locais onde Lula tem uma votação mais alta é no Curimataú. Ou seja, aí como é que você quer que Lula mude o Brasil? A pessoa quer. E, ao mesmo tempo, voltando ao caso de Dudu, vai oferecer ao Lula um senador contra o Lula, um cara que vai tentar derrubar o Lula. Não é possível, né? Então, eu penso que não só Dudu, mas qualquer outra pessoa, né? Ela vai pensar muito no povo, né? Ao escolher ou ao liberar os seus seguidores para escolher quem representa melhor para o deputado federal, para senador. Hoje eu recebi uma mensagem de um jovem, de um vereador de Manaíra, lá perto de Princesa, para você ter ideia. Eu vou até dizer o nome dele, Jonathan. Ele disse, Ricardo, eu nunca votei em você. Ele é do PSDB. Eu nunca votei em você. Agora, vou votar pela primeira vez agora em você, pelo trabalho que você tem. E eu sou do PSDB. Compreendeu? Assim, ou seja, então aqueles que tiveram tanta coisa, né, onde a gente procurou ajudar, como eu disse, o povo através da prefeitura, né, eu fico, de certa forma, meio frustrado, né, meio triste ao perceber isso, mas por outro lado eu sei que o povo de Cubati, provavelmente, eu espero que sim, luto por isso, me dê uma grande vitória, né, a mim, a Lula, a Veneziano, ao meu querido companheiro também, que recebi aqui na minha casa, Cláudio Silvestre. Eu estou falando de Cláudio Silvestre, é o seu representante direto em Cubati, né? Ele é candidato a deputado, é um
uma candidatura importante, né, que eu acho que vai crescer muito aí pelo vazio, inclusive, que está. E é um lutador, né? Eu gosto do estilo dele, é um lutador. Né? Então, eu quero muito apresentar ao povo e quero que o povo, se achar que eu mereço, me dê a oportunidade de ser senador, que eu serei o melhor senador que eu possa ser. Né? Um senador com altivez, com coragem e com as lutas do povo. Eu não vou para o Senado para estar lá votando em casca de banana para o povo, não. Eu vou para refazer essa reforma da Previdência, voltar a dar Previdência Social ao povo, eu vou para devolver direitos dos trabalhadores, né, direitos trabalhistas aos trabalhadores, eu vou para lutar pela segurança hídrica, para que o veneziano possa efetivamente ter a condição e o respaldo de colocar água em todas as regiões do nosso estado, né? Eu vou para ver Cacimbinha ali em São Vicente Seridó, né? Pegando água e levando, né, através de adutoras para as cidades mais próximas, né? Enfim, eu vou para trabalhar, né? Minha vida, eu sempre fui de muito trabalho. Eu não dou marcha ré. Eu não gosto de, sabe? O senhor é foguete, né? Foguete não dá ré, como dizem, né? E também não só penso em mim. Pode ver, sabe? Porque se eu pensasse em mim, eu teria sido candidato em 2018. Né? É verdade. Provavelmente, Carlos, com a modéstia necessária, mas eu teria uma eleição, né, importante, né? Eu provavelmente teria sido eleito senador, né, naquelas 2 vagas e preferi não ir para poder... E eram 2, né? Talvez fosse mais fácil, né? Exatamente. Então eu quero ter essa oportunidade e outra, eu acho que eu estou preparado para discutir os grandes temas do Brasil. O Brasil voltou a ter fome. Não é possível, meu amigo. Olha, infelizmente. Eu moro em João Pessoa, Carlos. Eu saio daqui de 5 horas, às vezes vou dar uma rodada assim, chego na frente dos edifícios. Você tem aqueles tonéis, 5 horas da tarde começa a chegar as famílias para cutucar o lixo, para comer alguma coisa. Não é possível. Exatamente. Um país que tem terras como nós temos, que tem agricultura familiar, que tem um povo trabalhador, não é possível que se passe fome. O Brasil tinha saído do mapa da fome em 2014, né? Aí chega hoje, 2022, depois desse governo que está aí, o país volta a ter 20 milhões de pessoas passando fome. Não é possível. É muito difícil. Surreal, muito difícil. Inaceitável. Muito difícil. Eu estava reunido sábado com o pessoal ali de Santa Rita, da agricultura familiar, que é uma grande produtora ali no norte de Santa Rita, no caminho para Forte Velho, inclusive numa estrada que eu fiz, né? E fiz por conta desses assentamentos, dessas comunidades agrícolas, para eles escoarem a produção. Pois bem, eu estava conversando com eles e eu dizia a eles uma coisa: Lula vai tirar novamente o Brasil do mapa da fome. Então, nós vamos fazer grandes investimentos na agricultura familiar. A volta do Pronaf, né, o aumento do Pronaf, muito importante. O aumento da compra dos PAA, dos PENAI, nós vamos aumentar tudo isso para poder... e isso vai ser fundamental para o pequeno agricultor. Né? Essa coisa vai ser a primeira coisa do Lula e do nosso governo, e vai ser seguida por veneziano, sem dúvida nenhuma, que é o candidato do Lula aqui na Paraíba. Enfim, eu estou muito, digamos assim, eu estou, querendo fazer essa luta nesse nível, porque eu nunca fui nem federal, nem senador. Né? Então, eu acho que... foi deputado estadual. Eu acumulei uma experiência... Eu acumulei uma experiência que eu acho que vai me dar capacidade de poder fazer com que a gente possa, mais do que nunca, caminhar, né? Caminhar e ajudar o Brasil, sim, ajudar um novo governo a sair dessa situação terrível que o atual governo de Bolsonaro nos colocou. É verdade. Eu comentava ontem num grupo, tem uns amigos parceiros... Do ramo lá de Catolé do Rocha. E aí um amigo, Marcos Dutra, não sei se ele está assistindo, me perguntou: alguém pode me dizer uma obra do PT em Campina? Aí eu puxei lá, eu digo, Complexo Aloysio Campos.
A maior Exatamente. obra habitacional do Nordeste. Do Nordeste, E, exatamente e isso. aí, E digo e aí mais, ninguém mais. e a água que estão bebendo lá? Ah, Que mas eu tirei do eles não racionamento. acreditam que eles não acreditam que Aí eles é, até me criticam que foi Bolsonaro que trouxe a água. aí é demais, né? Aí é demais, porque É, eu acompanhei tudo aquilo, rapaz. Você lembra essa foto que está aqui atrás de mim? É uma foto de tô vendo. Monteiro, de Monteiro, né? Monteiro, conheço. Tô vendo lá no fundo. E aquilo foi a maior demonstração de respeito, de carinho que o povo nordestino e o povo paraibano teve a quem teve coragem de nos respeitar, que foi o presidente Lula. Sabe? Porque você lembra, Carlos, que para fazer essa obra, o presidente Lula enfrentou até bispo fazendo greve de fome. Conheço a Bispo história. fazendo greve de fome. Ou seja, Conheço a história. e fez. Lula e a Dilma Que é fizeram. desde o tempo do Império, né? Que Desde é o desde o tempo Império. do Império. Desde Dom Pedro II se Desde o dizia Pedro que II. a água de São Francisco tinha que chegar no Ceará, tal, lá vai. Isso. E só agora Isso. é que o Lula, quando o Lula ganhou, já no século XXI, é que a gente teve isso se tornando realidade e por isso que o povo foi festejar também, né? Foi festejar tanto Exato. essa obra que, no meu entender, é a principal obra hídrica do Brasil, né? A Do principal Brasil, é obra verdade. hídrica, É sem dúvida verdade. nenhuma. É. Falando em veneziano e falando Lula, governador, há digamos, essas perguntas e essas algumas respostas por parte da imprensa do palanque duplo da Paraíba. Como é que o senhor podia responder essa questão, né? Porque fica essas indagações que Lula teria um palanque duplo, que o governador atual briga por esse palanque, mas que o senhor representa, o senhor é um grande articulador, né? Inclusive fala-se, o senhor falando do PSDB, que num possível segundo turno há uma provável aliança, né, com o PSDB de Pedro e tal. Então, assim, eu me considero um articulador muito grande, político, claro. Vejo em toda essa articulação de veneziano, e é um momento, eu observo, como observador, eu vejo que o momento de veneziano seria esse, né, o momento dele ser esse. Então, assim, como é que o senhor vê essa questão de palanque? Veneziano ou João? Ou os dois? Como é que o senhor pode explicar para as pessoas aqui da região e de quem está assistindo, como é que fica o palanque realmente do presidente Lula? Olha só, não existe isso, Carlos. É porque tu sabes que a imprensa da Paraíba, assim, ela está sofrendo uma crise muito grande de uma coisa chamada verdade e identidade, né? Então, você tem sempre, assim, invenções bancadas pela SECOM, né? Na Entendi, essência, o entendi. PSB não aceitou palanque duplo em Pernambuco. O PSB não aceitou, dizendo que Marília Reis não podia ter Lula no seu palanque. Você acompanhou isso? E o PSB disse que não Acompanhei, sim. aceitava. E Lula disse: tá bom. Agora, na Paraíba, o candidato do Lula, do PT, é veneziano. Né? E eu vou complementar mais. Você acha, Carlos, que Luiz Couto, que Cida Luiz Couto, Ramos, que Estela Bezerra, que Jeová Campos, que Jeová, Jackson já, Macedo, presidente do PT, você acha que nós, Márcio Caniello, que é de Campina Grande, da UFCG, você acha que nós queríamos defender o nome de veneziano sem que o Lula tivesse mandado? Não cabe na cabeça de ninguém, é verdade. sabe, isso não existe. O candidato de Lula, naturalmente, é veneziano e nós vamos ganhar. Até respondendo aí a uma pergunta que está passando, recorrente, e pode anotar o que eu estou dizendo. No ano passado eu disse que João terminaria sozinho. Eu disse em várias entrevistas, todo mundo olhava para mim e dizia: esse cara tá doido, não sei o que lá. Sabe, eu vou dizer, eu entendo um pouquinho disso, né? Pois bem, hoje não se iluda se o segundo turno ele nem for para o segundo turno, porque um candidato que governa e que hoje tem 17, 18% na capital,
que tem menos de 7% em Campina Grande. Então não ganha a eleição. E que não ganha, porque a Grande João Pessoa tem 23% do eleitorado, Campina 10%, né? E que no restante do estado, né, você há de convir que veneziano vai ter uma força muito grande por estar com Lula e um pouco mais modesto, naturalmente, por estar comigo também, porque eu sei. Exato. Eu sei o que foi o centro, a ampliação do centro de capacitação de professores e o parque de mútuo uso aí em Cubati, né? Eu sei o que foi... É vizinho à minha casa aqui, é bem pertinho da minha casa. Bem, eu sei o que foi a ambulância, a reforma do hospital, que o Estado bancou, foi o Estado que bancou. Né? A INCO em Cubati, a construção do centro de saúde, a doação de carteiras, ônibus para aposentar o pau de arara que nós doamos 4 ônibus para Cubati, né? A recuperação do reservatório, a restauração da PB 167, né? A reforma da cadeia pública, enfim, quando é que Cubati viu tanta coisa? Se eu fosse aqui falar sobre Centro Seridó, de Damião, de Sossego, de Frei Martinho, de Cuité, de Picuí, eu ia passar a noite toda falando. E João puxou o freio de mão. Então ele vai ser cobrado por isso. Né? Aliás, ele já está sendo cobrado por isso. Ou seja, eu né, acho que... eu acho, sinceramente, que a gente... que nós vamos ter veneziano, porque é um candidato muito forte, por ele, já tem experiência como prefeito, e pelos apoios que tem. A chapa, de certa forma, para a Paraíba, não é uma chapa fraca, você há de convir isso, é uma chapa que tem claro. Né? Claro. Presença mais modesta, Então está aqui, nós estamos na luta. Não é? É uma chapa de uma responsabilidade imensa, né? Uma chapa de peso, vamos dizer assim, porque traz veneziano como ex-prefeito, ex-deputado, senador da República, o senhor ex-governador, o ex-presidente Lula com todo o legado que tem. Então, assim, é uma chapa de muita responsabilidade e que eu acho que realmente tem um respaldo muito grande, né? Tem que se convir isso, né? Então, acho que o veneziano vai. E o governo, que apenas começou a ser cobrado, apenas começou. Ou seja, ele vai ser muito cobrado. Por que a Paraíba tinha dinheiro e hoje não tem mais? Está onde esse dinheiro? Por que a Paraíba fazia obra e hoje não faz mais? Só tem promessa? Né? Eu queria fazer uma observação. Quando o senhor concluiu, eu quero fazer uma observação. A estrada da mineração sabe, nos últimos meses, por que não fez antes se tinha dinheiro para isso em caixa, que eu sei que tinha? Não é? Então, é verdade. Essas coisas todas, a população não é boba, não. A população, sabe, vai cobrar, está cobrando e vai cobrar cada vez mais. Vai cobrar. Eu tenho uma observação importante para fazer. Como o senhor sabe, eu sou promotor de evento há quase 30 anos, né? E a pandemia, ela, digamos assim, ela praticamente nos excluiu do mercado de trabalho, né? Agora se volta, mas com muita dificuldade. E em 2020 nós criamos a Associação dos Promotores de Evento, que até onde sabemos é a única na Paraíba, não tem outra. Tem em João Pessoa a nível municipal, mas a nível Paraíba é a nossa, da qual eu sou presidente. E temos como vice e alguns membros, inclusive Xuxa, que é Beildo Elias, que trabalha com veneziano, e Andrade, lá de Itabaiana, que é vice-presidente, que é policial militar e que fala muito dessa questão, né, da polícia, da não atenção ao policial e tal. Mas, em especial, também falando dos eventos, eu sempre tentei, inclusive até via prefeito Dudu aqui, na época o ex-prefeito Dudu, uma audiência com o governador. Eu tive a oportunidade de comentar numa live, que ele estava numa rádio em Guarabira, mas ele não me respondeu, né? Ele respondeu com outras palavras, e até hoje a gente não conseguiu. E eu tentava, via o Empreender Paraíba, que foi um programa que o senhor implementou com muita força na Paraíba, se a gente não tivesse os promotores de evento, tivesse os músicos, os músicos independentes, via Empreender. Eu tenho aqui esse projeto para tentar apresentar, mas eu nunca consegui
falei inclusive com o Ronaldo Guerra, se eu não me engano, mandei ofício, mandei por Dudu, mas nunca fomos atendidos. Então, assim, infelizmente, eu acho que não só nessas outras questões, mas o setor de evento, ele tem um PIB, ele gera no país 6 milhões de reais por ano. Então, assim, infelizmente, nós não tivemos também esse acesso ao atual governador. Olha, o empreender, você sabe que foi uma luta para implementar, porque se dependesse de umas figuras carimbadas do Tribunal de Contas do Estado, que hoje é tudo caladinho. Eu fazia, você lembra, no próprio orçamento democrático, ia distribuía lá os créditos, fazia plenária só do empreender, fazia feiras, não tem mais nada, é tudo por baixo do pano. E esse TCE que está aí, né, esses conselheiros, tudo caladinho, boquinha fechada. É muito sério tudo isso. E ao mesmo tempo, o grande problema é que você tem um governador que pensa pouco, mas que é muito vaidoso, arrodeado por gente que não permite ninguém chegar próximo. Aqui para nós, um governo que é mandado por Nonato Bandeira e por Ronaldo Guerra, mesmo, velho, não tem futuro. Eu escuto falar, né? Mas eu não tenho. Isso são coisas que eu só escuto falar. O que eu estou dizendo, todo mundo sabe. É isso mesmo que eu estou dizendo. Essas duas pessoas que ninguém sabe quem são. Assim. Eu não. Só de nome. É quem manda. Só de nome. Manda. Dá carão em deputado, acabaram com o orçamento democrático, enfim, acabaram com a alma das coisas, né? Com a participação popular. E o empreender, o Cubati foi uma das cidades, Cubati e São Vicente, foi uma das cidades mais beneficiadas. Nós investimos muito beneficiado, é verdade. Muito. É verdade. Eu conversava aqui com o Cláudio Fessi. Eu estava, essa semana também, numa plenária com a própria Luciana Estilos, que é da terra também, é candidata, né? Mas eu conversava aqui em casa com o Cláudio Fessi e ele, né, e a gente comentava, e ele dizia o quanto Cubati e demais municípios tinham recebido recursos para motivar a produção, para motivar o comércio, a atividade econômica. Não é? Ou seja, aí você sai do governo e os caras botam por baixo dos panos, por baixo do tapete, né? E quem tentava parar o programa não diz nada. É muito sério tudo isso. Agora, eu ando com a cabeça erguida muito grande, Carlos, porque vê bem, eu inventei o orçamento democrático em estados. O orçamento democrático só tinha existido no Brasil em município. O estado foi... Inclusive, meu cunhado aqui, que mora vizinho a mim, que é casado com minha cunhada, ele faz parte do orçamento democrático e fez a sua gestão também, Marconi de São Vicente, do blog São Vicente Agora, eu conheço bem as coisas. Ou seja, eu apostei numa participação popular no momento que não se tinha um centavo em caixa. No primeiro ano, eu disse, eu quero dividir as dificuldades e as realizações com a população. Foi isso que eu fiz. E começamos a fazer grandes plenárias. Obrigava o governo todo a ir. Se o cara não quisesse ir para uma plenária e ouvir do povo e aprender com o povo, eu botava para fora mesmo. Não tinha essa história, não. Eu ia, né? Aí, quando o atual entra... Começou quando teve em alguma plenária, falava 15 minutos e pronto. Quem já viu? O cara sai lá da zona rural, vai para uma plenária querendo saber, querendo discutir, querendo lutar pelas coisas. Aí vem um governador enfastiado, sabe, enfastiado, aquela coisa, como se tivesse comido um bode inteiro, sem nem partir. Aí fala 15 minutos querendo ir embora. Eu ficava a noite toda, né, achando bom demais aquilo. Porque eu estava aprendendo, Carlos. É porque esses caras não sabem, eu estava aprendendo, eu estava extraindo dali o meu programa de governo. Observe. O cara chegava e dizia... Barragem do... O senhor sempre veio para... Eu vou lá, a doutora transpararia água aqui, água. Eu digo, onde é que eu posso ter água? Eu posso ter água da barragem do Retiro e posso ter água em pequenas barragens, como eu fiz. Fiz a de São Vicente de Seridó, a de Porcos, que está ainda em execução, porque ela arrombou, né, quando estava no início lá, tinha muita pedra e ela não conseguiu, aí já era para estar pronto, inclusive, mas está se arrastando, né? E
Ou seja, ou então com a transposição. Ou seja, eu estava ligado nisso, né? Em tudo. Agora, quando você olha para o empreender, quando você olha para o setor de serviços importante, como o de festividades, né? Que junta uma multidão, que emprega, que faz com que o cabo que está sem dinheiro chega, compra ali umas garrafinhas de rum Montila, compra umas rock e vai vender lá e vai, enfim, ativa todo, até o comércio ambulante, né? É uma Projetos cadeia muito grande. é É uma uma cadeia cadeia muito muito grande. O grande. setor de evento ele engloba muita coisa. É o ambulante, é o hotel, é o restaurante, o setor de serviço como segurança, como Claro, limpeza. Então, assim, é muito ampla a categoria, mas infelizmente nós não fomos, digamos, não temos representação política e não fomos vistos nem pelo governo federal e na Paraíba em especial pelo governo estadual, infelizmente. exatamente, exatamente. No governo federal, é essa loucura que está aí, rapaz. 670 mil pessoas oficialmente morrerem, porque o cara ficou segurando a vacina, ficou imitando as pessoas morrerem sufocadas e achando aquilo um motivo de Uma risada, graça, né? né? Ou É. seja, falta de respeito com o povo brasileiro, com a família brasileira. O cara que só é o mandato todo brigando com o STF, brigando com o TSE, querendo fraudar eleições, querendo. É algo surrealista. É preciso sair disso. É preciso voltar para colocar o pé no chão e acabar com a fome, criar o emprego, desenvolver as indústrias. É preciso melhorar a educação. É preciso fazer isso, amigo. É Governar é verdade. isso. Agora, É verdade. um cara desse, que só ganhou porque prenderam o Lula através de uma farsa, né? Ou É seja, verdade. da corrupção do sistema judiciário, porque Dallagnol e Sérgio Moro são dois corruptos. Eles corromperam o sistema judiciário, eles condenaram alguém sem ter absolutamente nenhuma prova, né? Então, eles chegam, esse Bolsonaro só é presidente por conta disso. E agora está nervoso porque vai ter que enfrentar o Lula e vai perder, né? Porque ele teve a chance, Carlos, de governar o país, e o país se transformou nessa marmota, num exemplo terrível para o mundo. Ninguém quer mais conversa com o Brasil. Ô, governador, essa questão de Bolsonaro, dos bolsonaristas, vamos dizer assim, não aceitar, dizer que não aceita os resultados das eleições, isso não preocupa, não nos preocupa um pouco, né, de como isso vai ser enfrentado, o presidente Lula sendo eleito, como seria digamos, como enfrentariam essa situação? O senhor não parou, não comenta, o presidente Lula não tem um certo tipo de medo, o senhor não tem medo com a reação dessas pessoas? Olha, eu acho que Bolsonaro e o bolsonarismo, eles vão tentar tudo como já tentaram tudo. Só que, para você pensar num golpe, que é a coisa clássica, olha, eu não saio, vou tomar o poder, vou fechar o Congresso. Alguém precisa ter um mínimo de liderança perante os setores responsáveis da economia. Não é perante aqueles maluquinhos, não, tipo aquele velho da Havan, tipo aquele... Não é isso, não. Os setores responsáveis. E os setores responsáveis, inclusive o sistema financeiro, enjoaram de Bolsonaro. Bolsonaro é irresponsável. 4 anos o país parado, né? E quando É veio a verdade. pandemia, aí afundou. Aí Mas não afundou, afundou, não foi é por conta da verdade. pandemia, afundou porque ele já vinha afundando. Porque tem um ministro da Economia que só quer saber de vender o Brasil. Está nos lascando, amigo. Está vendendo tudo, Eletrobras, Petrobras. Ou seja, vendendo para quem está lá fora. Ele está fazendo o papel de quem paga Difícil, ele. É muito difícil tudo isso. Então nós difícil. precisamos voltar a ter um país que tenha estatura, que tenha soberania, um presidente que seja respeitado. Vê como é quando o Lula chega na França, na Espanha. Vê como é a estatura de um cara que é reconhecido.
O Por Carlos, isso, eu estou um indo. grande liderança mundial, né? Amanhã eu estou indo à Espanha. Estou indo à Espanha. Eu estou convidado para falar sobre o Brasil, sobre o Nordeste, sobre o Brasil e sobre as eleições, né, na Universidade de Salamanca, que é a segunda universidade mais antiga do mundo. Ela tem 804 anos. Nem o Brasil existia, assim, enquanto Brasil, né? Existia enquanto uma terra habitada por indígenas, tá? Mas enquanto Brasil ocidentalizado não existia. E vou inaugurar dois comitês, um em Madrid, outro em Salamanca, Comitê Popular de Luta, que serão os comitês que farão a campanha do presidente Lula. Ou seja, e lá vai ter embaixador de países aliados, vai ter autoridades, vai ter governadores de lá, vai ter, entendeu? Em função do prestígio que o Lula tem, que o presidente Lula dispõe, que o presidente Lula tem. E o Brasil precisa disso. Aproveite e leve um abraço. Oi, é o quê? Aproveite e leve. Eu trabalho com uma plataforma da Espanha chamada CMD Shift e converso diariamente com um amigo que é parceiro nosso lá na Espanha, o Rafael Fuentes. Aproveitar e dizer a ele que amanhã, quando eu falar com ele, vou dizer que o nosso futuro senador vai estar na Espanha amanhã e aproveitar e mandar um abraço para o Rafael lá na Espanha. Maravilha. Né, que é nosso parceiro comercial. Maravilha. Governador, a gente já está passando aqui, a conversa está boa, a gente já passou de 1h13 minutos. A gente já está em 1h13 minutos, mas eu vou fazer só uma última pergunta, eu não sei como é que estão os seus compromissos, falando dessa questão da justiça, eu leio, né, costumo ler nos blogs, nos sites, né, até para fazer um comparativo das pessoas que eu entrevisto aqui, e a gente está sempre vendo as notícias, né? E compartilho muitas notícias, inclusive, e sou indagado por isso. Alguns sites, alguns setores da imprensa, eles dizem, só para o senhor reforçar aqui, que o senhor possivelmente não seria ainda candidato, porque tem algumas questões para serem julgadas. Como é que o senhor tranquiliza os seus eleitores com relação a essas questões jurídicas que provavelmente dizem que o senhor poderia não ser candidato? Você percebeu que a única coisa que os meus adversários tentam dizer é isso? Ou seja, no momento em que eu for candidato, no momento certo, porque até agora ninguém é candidato, não convenção, mas no momento certo, eles vão ficar sem discurso. Eles vão baixar a crista e anotem, um monte vai correr da disputa, porque eles não têm o que dizer à Paraíba. Eles são aqueles que são os filhos que já vêm de outros políticos, não sei o que lá, enfim, simplesmente sempre fizeram as coisas em proveito próprio das suas famílias e não em proveito do povo. Foram deputados federais, né, agora querem ser senadores, tal, e quando você percebe, você olha assim, mas o que é que esse povo construiu nesse tempo todo? Né? Por que não tiveram uma postura política? Por que não defenderam a democracia? Então, eles ficam sempre tentando dizer para as pessoas que eu não serei candidato. Então, tá bom, quando eu for candidato, as pessoas vão dizer, olha, já que ele é candidato, vou votar em Ricardo. É assim que é. Né? Eu não perco tempo, eu estou rodando, amigo, eu estou fazendo aquilo, que é a única coisa que eu sei fazer, botar o pezinho no chão, seja de chinela japonesa, seja com um tênis aí qualquer, estou rodando, conversando com muita gente da agricultura familiar, conversando com estudantes, conversando com juventude, com pessoas idosas, porque eu tive a capacidade, quando fui governador, de me relacionar com todos esses interesses. Eu construí o Cidade Madura, que eram os condomínios para pessoas idosas, só a Paraíba eu conheço. Só a Paraíba fez. Agora, o atual governador não fez nenhum. Eu fiz as escolas técnicas, não só integrais, como técnicas. Além em Cuité, tem uma para a região do Curimataú, em Campina Grande, em Patos, em Sousa, em Cajazeiras, em Itaporanga, em
em Mamanguape, ou seja, em Paê, em João Pessoa. Eu fiz 12. O atual governador não fez nenhuma, nem lembrou que isso existia. Ao contrário, as escolas estão tudo aí, sabe, sem... Então, como é que pode? Qual é a mágica disso? Não tem mágica não, amigo. É porque a política, Carlos, tanto pode fazer com que a vida da população melhore, como pode fazer com que a vida da população piore. Depende da escolha do povo. Depende da escolha do povo. Né? Então, eu estou assim, muito focado, né, naquilo que eu posso reforçar de desenvolvimento para o nosso Estado. E eu tenho capacidade para isso e serei candidato, né? E aqueles que quiserem votar em mim, né, pode ficar certo que eu terei a mesma postura que eu sempre tive em toda a minha vida. Minha postura sempre foi tão retilínea que na história do Brasil, todos os homens e mulheres, como a Dilma, né, que tiveram a coragem de defender os interesses do povo, foram perseguidos. Todos. Getúlio Vargas deu um tiro no peito, Goulart foi derrubado, Brizola foi perseguido, né, a Dilma foi derrubada, Lula foi Ulisses Guimarães, ou seja, Tancredo Neves. Tancredo. Né? Ou seja, essa coisa toda, ela está aí, sabe? Então, eu acho que eu estou no melhor da minha vida. Assim, eu estou na maior experiência, no melhor momento de experiência. Eu estou participando e sendo respeitado dos grandes debates nacionais, né? Quero participar enquanto senador e espero que o Curimataú, vamos dizer assim, faça um julgamento do meu governo. Se achar que o meu governo foi positivo, foi importante, né? Me apoie nessa caminhada, né? Porque essa é uma caminhada que pretende melhorar a política, como eu sempre fiz. Muito bom, governador Ricardo. A gente já estourou o tempo. Se o senhor quiser acrescentar mais alguma coisa, mas dizer de pronto aqui que estou muito grato pela sua participação, pelas suas palavras, né? O senhor que traz aí todo esse legado de trabalho, né? Principalmente pela nossa região e por toda a Paraíba. Eu conheço, viajei antes da pandemia, já faz quase 30 anos que viajo a Paraíba, o Nordeste, conheço essa Paraíba praticamente como a palma da mão também. Então, assim, eu sei do que o senhor fez, como disse, repito, não votei na primeira eleição do senhor, porque até pela conjuntura, não tinha votado em Cássio, assim, tem todo um histórico, né? Eu fui, inclusive, contra, quando fazia parte do diretório do PT, que Cosette se aliasse a Cássio na época. Eu era do diretório, lá no Mark Center Hotel, a reunião, e eu fui, né? Não concordei naquela época, naquele momento. Enfim, mas conheço toda a trajetória, como o senhor sabe, participei ativamente até 2002 do PT e depois caminhei e trilhei por outros caminhos. Mas o povo que nos assistiu, quero que o senhor deixe aí as suas considerações finais e a sua mensagem para o povo da Paraíba, e especialmente o Curimataú, o Seridó e Curimataú e o povo de Cubati. Olha, eu quero abraçar fraternalmente a tantos companheiros que eu já faz um tempo que eu não vejo. Quero agora, talvez em maio, fazer um amplo percurso aí pela região, né? Tomar água aqui em cada cidade que eu possa passar, né? Ver as coisas que nós realizamos, conversar com as pessoas, né? Farei isso sim em cada uma das cidades, porque graças a Deus, Carlos, eu ando com a cabeça erguida, eu ando com a espinha ereta, com a consciência tranquila, e sei que o povo reconhece isso, né? Sei que o povo tem saudades de uma época em que a Paraíba andava para frente, que os municípios, não interessava se fosse grande ou pequeno, eles eram respeitados. Eles estavam ali na agenda política do Estado. Se tivesse pouco, cada um receberia um pouco desse pouco. Se tivesse mais, cada um receberia uma parte desse mais. Mas eu nunca olhei só para Campina Grande ou só para João Pessoa. Eu olhava para cada município,
né? E eu tenho orgulho disso. E esse foi o governo revolucionário, que realmente demonstrou que era possível isso, né? Que era possível, é verdade. E cada cidade daí que eu vou retornar, né? Eu com certeza vou ter muita coisa para olhar, para rever, para falar, porque... E para mostrar, né? Para mostrar, porque a história ninguém apaga, né? O cara pode até pegar uma rádio dessa, uma TV dessa, sabe? E me excluir, como hoje eu sou excluído da maioria dos sistemas de comunicação. Não sabia. Excluir, mas não tira da cabeça do povo, não, amigo, porque o povo não é bobo. As pessoas sabem. Não adianta fazer propaganda na televisão e quando o povo abre a janela não vê nada, né? É melhor não fazer como na minha época, pouca propaganda tinha, porém quando o cabo abria a janela, estava lá a estrada, estava a escola, estava a ambulância, sabe? Tava tantas coisas, estava a doutora, tava as coisas acontecendo com o dinheiro do povo, né? Enfim, eu quero agradecer também a você, né, pela gentileza do convite, me colocar sempre à disposição, agradecer ao meu companheiro que está aqui nos vendo, o Klaus Silvestre, né, a Luciana Estilos também, são duas pessoas que são da região e são pré-candidatas a deputado estadual, né? Eu rodarei aí esse cenário. Dizer aos prefeitos da minha época, né, que eu espero que eles nos apoiem, né, que eles me apoiem. Eu acho que fazer uma escolha, né, assim, que seja melhor para a região, que seja melhor para Paraíba, não é assim, eu acho que é um direito, mas é um dever também, né? Eu espero, eu espero ser apoiado, eu espero, sabe, ter ao lado de tantas pessoas que eu também ajudei a governar, como eu ajudei, né? Eu sei de cada um desses municípios, né? Eu sei, assim, eu vou andando, eu estava vendo aqui nessas coisas, eu vi a escola Professor Lordão, só para concluir, só para você ver, eu tava inaugurando uma escola em... Pode ficar à vontade, acho que o seu tempo pode ficar tranquilo. Em Cuité, Carlos, uma reforma de uma escola lá que é muito famosa, nós fizemos uma reforma grande e estava o pessoal da Professor Lordão, que é em Picuí. Eles subiram, foram lá mostrar uns experimentos, umas coisas, e estavam lá com uma maquete de uma reforma da Professor Lordão, que eles queriam uma quadra, tal, mas a Professor Lordão, como tem muito estudante, é lá em Picuí. Isso. A escola era grande, mas aí eu perguntei, gente, vocês sabem quanto? Não, isso aqui vai ser uns 3 milhões, 2 milhões, 3 milhões. Eu digo, eu digo, mas não tem lugar nem para uma quadra. Não, a gente está perto aqui. Eu digo, não, gente, vocês têm um excelente DEB, né? Excelente. Eu digo, vocês merecem muito mais do que isso. Eu vou fazer uma escola nova, chamada Professor Lordão, e fiz, não foi enrolando, dizendo que vou fazer, fiz, mandei fazer a licitação e inaugurei. E deixei lá, né? Ou seja, e fiz isso em todos os municípios. Todos os municípios. Ou seja, se a gente tivesse continuado com esse investimento na educação, nós estaríamos no outro patamar hoje. Aí eu me sinto, assim, triste demais quando eu vejo as escolas passaram 2 anos fechadas, não tiraram nem goteira, Carlos. Aí disseram, não, mas era pandemia. Era pandemia. Aí eu digo o seguinte, a pandemia parou as escolas 2 anos, mas a construção civil só parou 15 dias. 15 dias, a construção civil estava lá. Seria o momento mais apropriado para fazer, porque não teria aula, né? Exatamente. Aí, chega agora, essa semana, eu vi uma postagem da Secretaria da Educação que eu tive pena, disse, olha, agora nós vamos fazer, não é nem que tenha feito, ainda vai fazer, manutenção em 100 escolas. Olha só que passaram 2 anos com as escolas fechadas, não fizeram nada. Ao contrário, as escolas se acabando, algumas foram até depredadas, né, porque não tinha nem vigia, não tinha nada. Né? E ao mesmo tempo, aí diz que vai fazer ainda, ou seja, vai acabar o ano letivo, o governador vai sair, porque um novo governador vai entrar, e aí sim, eu espero que a gente possa ter que eu chamo de blitzkrieg, uma força grande para pegar as escolas
e deixá-las à altura, né, do nosso alunado. Eu quero que veneziano volte. Sabe o que, Carlos? O giramundo. Como Giramundo, o eu projeto passava por Giramundo. aí, a cidade se orgulhava, sabe? Quando vi um estudante seu estudar no Canadá, em Portugal, na Espanha, não é? Ou seja, Exatamente, os exatamente. professores indo para a Finlândia, indo para Israel, ou seja, a educação era outra Daqui foram, forma. né? Daqui de Cubati teve o professor Pedro Luna, foi para a Finlândia, se eu não estou salvo engano. Exatamente. Exatamente. Então, eu acho que nós vamos ter assim, uma eleição importante, porque é a eleição de tudo isso que eu estou falando. Né? É de tudo isso. Se quer mudar o Brasil, vamos mudar o Brasil. Quem tem condição de mudar o Brasil? É Lula. Só Lula tem condição de mudar o Brasil, tem experiência e tem vontade, tem compromisso com o povo. Não é? Ou seja, E pontua, né? se acha que a Paraíba recuou, que pisou no freio, puxou o freio de mão, se acha disso, ou seja, nós temos que mudar o governo. É simples. É simples, depende só do povo. Né? Não depende sequer de liderança, A, B, você depende do povo, amigo. Não, Quando o depende do povo povo. quer, A liderança é uma via, né? é uma via. A Mas liderança é quando o uma povo via. quer, eu lembro de 1986, você lembra daquela eleição? Tarcísio Buriti e Marcos Eu era Gabriel. muito jovem, né? Você era Mas muito jovem. eu tinha 86, eu tinha 12 anos. Ah, 12 anos, eu tinha 86, eu tinha 25 anos, mas eu vi Buriti chegar nas cidades 5 horas da manhã para fazer um comício, o povo está lá dormindo embaixo do caminhão, embaixo disso, daquilo, ouvi a palavra, sabe? E eu vi o povo votar, e Buriti tinha feito um primeiro mandato, que foi um mandato bom, né? Ele fez inclusive o anel do Curimataú, que só depois foi, né? foi. Só que eu, em 2011, aí fui refazer, porque estava acabado, né? Afinal, de 87 para 2011 é muito tempo. Estava É acabado. muitos anos, muitos anos. E eu Muitos anos. fiz receber o quê? Aquele material resistente de rodovia federal. Né? Então, naquela oportunidade, você viu que a máquina do governo perdeu e perdeu feio, por 300 mil votos. Né? Eu acho que nós, quando o povo quer, é isso. Não adianta liderança A, B ou C chegar aí, me perdoe assim, mas eu digo não, com Aguinaldo, com Efraim Filho, não adianta, porque o povo vai dizer o seguinte, rapaz, eu vou ser melhor representado por quem? Eles vão analisar. Se eles acharem que é por qualquer um dos dois, vai lá votar em nenhum dos dois. Mas se acharem que é por mim, pelo meu governo, pela minha história política, não tem liderança que vai impedir que o povo vote comigo, vote com o veneziano e vote principalmente com o nosso soberano, né? presidente Lula. O povo é soberano, o povo tem o poder das mãos, né? Eu costumo dizer, e eu acho que o senhor sabe, todos sabem, e quem não sabe, é bom saber, que a política é o maior instrumento de transformação, né? E depende só das mãos de quem ela está. É verdade. Né? De quem o poder está, de quem o poder político está. Se o poder político está em umas mãos, como esteve na do senhor, que quis transformar, usar esse projeto socialista da forma correta, coerente, dá certo. Infelizmente, muitos outros que se perpetuam no poder e não conseguem transformar nada, é infeliz. Mas, infelizmente, eu vejo que o povo está aprendendo e está mudando né, a maneira de votar, de escolher. E a gente, como o senhor falou, esse ano é a eleição mais importante desses últimos, desde a época da nova Constituição. Eu acredito que essa é a eleição mais importante. Essa que a gente vai enfrentar em 2022. Não tenho a menor dúvida. Esse é o ano-chave para o Brasil, para a Paraíba e para o povo como um todo. Esse é o ano-chave. Né? É por isso que eu tenho muita fé em olhar assim para o futuro e dizer nós vamos retomar um bom caminho, o caminho do desenvolvimento, da inclusão social. Nós vamos retomar isso. Uma época em que os outros tinham inveja da gente.
Eu lembro que eu vi deputado do Rio Grande do Norte, né, ao comparar as estradas aí no Curimataú com as de lá, dizer, mas a gente quer Ricardo aqui para governar. Eu lembro disso, eu ficava todo envergonhado, porque eu não, né, enfim, eu tinha que ter um certo cuidado ali na referência com o governante de lá. Mas era isso, né? Apesar que a governadora do Rio Grande do Norte é conterrânea nossa, inclusive aqui de Nova Palmeira, Fátima, né? Não, mas não foi nessa época, não. Não foi nessa época. Não, nessa época eu acho que era outro, exatamente. Fátima ela vai para a reeleição agora, né? Ela vai para a reeleição agora, né? Fátima está fazendo um grande mandato. Eu acho que ela vai ser reeleita, sabe? Mas antes, você pode perceber, Carlos, assim, a gente fazia uma escola técnica, o pessoal lá ficava doidinho, mas como é que vocês estão conseguindo fazer isso, fazer estrada? Mas, rapaz, chegava na divisa, na linha de Picuí, com Carnaúba dos Dantas. Na divisa, a estrada mudava, né? Aqui vinha um tapete, chegava lá, mudava, quer dizer, isso era um motivo de orgulho para todos nós, né? Exatamente. Se você olhar quantas pessoas aí do Curimataú já se operaram aqui no Hospital Metropolitano de Santa Rita, do coração e neurologia, compreendeu? Meu sogro foi um deles que se operou, inclusive, o ano passado aí, no Metropolitano. Olha aí. Ou seja, qual era a época que a Paraíba queria um hospital daquele? Eles diziam que não tinha dinheiro para nada. Eu disse, rapaz, vai ter que ter, meu amigo. Tem que ter, porque eu não posso ver o povo morrer do coração, morrer de infarto, de AVC, e não ter um hospital. Não tinha um hospital especializado. Eu digo, eu vou fazer. Fui conversar com a presidenta Dilma, ela me ajudou a Paraíba, como sempre fez, né? Me ajudou também na barragem do Retiro, lá no barragem do Japi, né? Onde, onde ela também nos ajudou, e hoje está aí, né? Mas eu coloquei 80% do recurso do Hospital Metropolitano foi dinheiro do povo da Paraíba, né? Ela nos mandou 21 milhões e no final das contas deu 110 milhões. 110. Então, no caso, o senhor praticamente fez com recursos próprios do Estado, né? Ou seja, o Estado está ali. É uma pena que o atual governador acabou com a caravana do coração, acabou com o círculo do coração. Eu nunca vi isso na minha vida. Acabou com tudo. Parou tudo. Sabe, só inveja. Aquilo que tinha a minha marca, ele parava. Só que ele não entendeu que muita coisa tinha a minha marca. Então ele não podia ter parado, porque ele estava dando um tiro no pé. E deu. Tanto é que hoje não tem o que mostrar. Né? Então, ele não tem uma obra, digamos, existe alguma obra estruturante por parte de João desde o início do governo, não? Não, né? Ele não. Da agenda, ele completou. Herdou muitas obras suas que não foram concluídas, é isso. Por exemplo, a barragem do Retiro, a barragem do Japi. Então, mas eu não concluí porque o IFAM, na época, parou a obra por conta que tinha encontrado lá algumas inscrições, né, de índios antigas, tal, aí parou. Mestres, né? Mas, sabe, ele completou apenas, né? Aí faz uma estrada, outra, tal, mas de uma forma muito lenta, né? Parece que não tem, me perdoa, assim, tesão para governar. Pela política, pelo governo, pelo trabalho do senhor, né? Não aprendeu a cartilha do antecessor, né? Rapaz, e eu que fiz, assim, toda até um sacrifício, né? Porque eu fico assim, olhando, qual é o político na Paraíba? Eu não preciso nem você responder, mas as pessoas pensarem, qual é o político na Paraíba que, tendo eleição na mão de Senado, como eu tinha, deixaria de ser candidato, como eu deixei. Né? Complicado. Aí tem muita coisa, né? Entre a diferença de quem faz política aqui dentro. Tem muita coisa. Muito difícil. Muita coisa. Governador, muito obrigado aí pelas suas palavras, pelos seus esclarecimentos. A gente fica muito grato, né? O pessoal, a população principalmente aqui da nossa região, né, por revê-lo mesmo que online. Eu vi aí muitos comentários favoráveis, todos positivos, e dizer que a gente vai estar sempre à disposição, né, enquanto
a legislação permitir, a gente vai fazendo. E o senhor fica à vontade de quando quiser se expressar, a gente está aqui. A gente vai começar uma rodada com alguns ex-prefeitos da região aqui, né, e algumas personalidades ainda de Cubati, mas me deixo aqui à disposição para o senhor se expressar quando for necessário. A gente tem uma imensa, uma gratidão e um imenso respeito pelo seu trabalho, pela sua pessoa, e em nome de toda a história que foi construída lá atrás, né? Então, assim, eu que agradeço demais a sua participação. Eu tenho certeza a gente conseguiu segurar aqui em simultâneo mais de 100 pessoas online. Isso é muito bom. E dizer que a gente está sempre grato e sempre disposto a lhe ouvir, né? A passar essa mensagem que o senhor tem para Paraíba e para seus possíveis e ex-eleitores. Obrigado, Carlos. Obrigado mesmo, sabe, pela generosidade, pelo fato de reencontrar aqui nos letreiros aqui, gente que eu conheço dessa caminhada inteira aí. É muito bom tudo isso. E me aguardem, né? Me ofereçam um copo d'água que eu vou chegar aí e vou conversar pessoalmente, com as pessoas, né? Embaixo de um pé de árvore, numa praça, em qualquer canto, não tem problema. Para mim, se tiver 40 ou 400, o meu entusiasmo é a mesma coisa, né? O mesmo, né? É o mesmo, porque nós vamos estar levando a mensagem do presidente Lula, que é fundamental. Vamos estar ao lado do veneziano nessa caminhada, tá? Vamos estar ao lado, sabe, de gente da própria terra, como Cláudio Silvestre, como a própria Luciana, que é ali de São Vicente. Vamos estar ao lado do pastor Darley, enfim, tem uma série de gente, né? E vamos estar ao lado também de muita gente boa aí da região que vai fazer essa caminhada comigo, né? Eu sinto isso, eu sinto que essa minha caminhada, ela não é solitária, ela não é um projeto pessoal, é uma caminhada coletiva, né? Onde muitos anônimos vão estar construindo, já estão construindo-a, e eu tenho certeza absoluta que a Paraíba dará uma grande vitória às forças progressistas, né? Chega desse negócio aí que a gente presenciou nesses últimos 4 anos, não andou para frente, nem a Paraíba, nem o Brasil. Então, é hora de mudar. Agradeço, estou à sua disposição, é só bater aqui o telefone que eu terei o maior prazer de conversar novamente aí com o nosso querido Curimataú. Forte abraço, Carlos. Obrigado, gente. Obrigado a todos que nos assistiu. Obrigado ao senhor, à sua família, a todos os seus eleitores paraibanos, seus amigos. A gente continua por aqui à disposição do mesmo jeito. Eu vou lhe pedir só que desligue a chamada, porque eu vou precisar compartilhar, e eu só consigo compartilhar quando a sua chamada é encerrada. Tá. Então, muito obrigado mais uma vez. Eu vou desligar, né? Vou desligar. Até mesmo porque muito obrigado mais uma vez e a gente se vê. Se eu não desligar, eu vou ficar falando aqui até madrugada. Aí não dá certo, não. E tem assunto, né? Tem assunto. Mas eu vou lhe mandar o link e o senhor compartilha para que as mais pessoas consigam assistir, as que não tiverem online, não estiveram online, mas podem assistir a entrevista depois através do Instagram. Vai ficar salvo. Obrigado. Certo? Obrigado. Tá bom? Boa noite. Tchau. Bom início de semana. Muito obrigado. Tivemos aqui uma conversa com o ex-governador Ricardo, né? Agradeço a todos que tiveram junto conosco aqui, né, nessa conversa proveitosa com Ricardo Coutinho, ex-governador da Paraíba. E na próxima segunda-feira teremos mais um encontro. Quero que todos estejamos aqui trazendo informações gratuitas para todo mundo. Muito obrigado. O link fica disponível no meu feed. Quem quiser rever, compartilhe com os amigos, com as pessoas. E a gente fica grato por trazer informação por toda a Paraíba. Boa noite, bom início de semana para todo mundo.